Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre essa medida que, de alguma forma, restringe a fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Mas uma medida do Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, suspendeu os efeitos dessa medida até que ela seja julgada definitivamente. Paralelo a isso, acontece também uma campanha do Ministério Público do Trabalho em nível nacional para a suspensão dos efeitos dessa medida. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem veio para conversar comigo sobre isso foi o doutor Luciano Aragão, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O assunto é meio indigesto, assim, de manhã cedo, né? Mas, assim, a suspensão dos efeitos dessa medida pelo Supremo Tribunal Federal, de alguma forma deu, assim, um alento, uma possibilidade de que as coisas podem mudar? O assunto, apesar de ser um pouco delicado, é muito importante. Claro. E essa decisão da ministra Rosa Weber, ela veio atendendo às expectativas, eu creio, da sociedade brasileira e do Ministério Público do Trabalho, que nós já estávamos sustentando a ilegalidade e inconstitucionalidade da portaria do ministro do Trabalho. E foi justamente nessa linha que a decisão na ADPF, ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, foi prolatada, reconhecendo a violação tanto da nossa Constituição, como de tratados internacionais e até da nossa legislação, como o Código Penal. Pois é, porque até as instituições internacionais se manifestaram o contrário, né? Fizeram manifestos dizendo que era um retrocesso. Apesar disso, não houve uma movimentação, vamos dizer assim, oficial do governo, do Ministério do Trabalho, dizendo que as coisas poderiam mudar ou que ela poderia ser revogada. Houve apenas uma possibilidade de mudança de texto. Isso, de alguma forma, também sinaliza que o governo não tem a intenção de fazer a suspensão dessa portaria? O que aparenta é que o governo editou essa medida para agradar um determinado setor político. Então, a qualquer mudança levaria, obviamente, a sua indisposição com esse mesmo setor que recebeu com alegria, por assim dizer, essa portaria. Então, realmente, o governo sinalizou mudança de texto, mas não revogação da portaria. Contudo, para isso mesmo que serve o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele que detém o controle da legalidade e da constitucionalidade das leis e atos normativos. Como nesse caso a portaria viola, como muito bem reconhecido pelo STF na decisão liminar, viola tanto a Constituição como tratados internacionais e a própria legislação brasileira, como o Código Penal. Então, ele cumpriu o seu papel de reconhecer essa inconstitucionalidade e é isso esperado mesmo. Se qualquer órgão do Poder Executivo ou Legislativo edita um ato contrário à nossa Constituição, cabe ao Poder Judiciário, como fez, declarar a inconstitucionalidade. E é o que está acontecendo, né? Agora, de alguma forma, a gente vai esperar o julgamento da ação que foi impetrada por um partido, não lembro bem qual, mas, enfim, já tem uma medida, um pedido lá que vai ser votado. Enquanto isso, o Ministério Público também se mexe, né? Faz campanhas, faz essa coisa toda, né? Isso. Foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada pela Rede de Sustentabilidade. Rede de Sustentabilidade. E essa decisão, ela foi uma decisão liminar de uma ministra que deve ser submetida ao plenário. Ela foi concedida ad referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho lançou essa semana uma campanha para sensibilizar a sociedade brasileira do problema do trabalho escravo e mostrando, o objetivo da campanha principal é mostrar que essa mudança impede que nós caracterizemos como trabalho escravo condições que são inadmissíveis, submeter alguns seres humanos a condições inadmissíveis, que são, na verdade, condições desumanas, que infringem, violam a dignidade de qualquer ser humano. Entre elas está a carga horária exaustiva, né? Local de trabalho completamente insalubre, aquelas coisas que a gente sempre vê, que a gente pensa que não existe mais, que é lá do tempo da escravidão, que a gente imagina que não existe, mas que quando vocês vão fazer uma fiscalização acabam descobrindo que existe sim, está pertinho da gente. Isso, muito próximo, aqui no Maranhão mesmo, é muito comum encontrarmos trabalhadores em situações análogas à de escravo. E, como por exemplo, a jornada exaustiva, condições degradantes, entre as quais, por exemplo, trabalhadores tendo que beber
água de igarapés, que é aquela, ou então água de açudes, que é aquela mesma água Aquela disponibilizada barretinha para os animais, para o gado. Então isso é uma condição degradante. Imagine dar uma água ou fornecer a água para uma pessoa, um ser humano, que é a mesma água fornecida a um animal. Como não considerar isso uma condição degradante? Quer dizer, estão no mesmo nível, não tem nenhuma diferenciação entre o ser humano e o animal nesse caso, né? Algumas vezes os animais recebem tratamento melhor. Então é preciso, essa tutela jurídica de combate à condição degradante como o trabalho escravo, ela é necessária porque as violações a direitos ainda são comuns no nosso país, no nosso estado principalmente. Como é que vocês vê, por exemplo, a posição da bancada ruralista? Foi isso que foi dito, a gente pode falar que foi da bancada ruralista, que foi para a da bancada ruralista que o governo editou essa medida que fazia essas mudanças nessas regras. Você vê a posição de uma bancada, por exemplo, e aqui a gente não vai fazer julgamento nenhum, só que considera um animal e um trabalhador assim no mesmo nível. Isso não é possível. Isso, de alguma forma, vamos dizer assim, isso aumenta a produtividade? Tem alguma justificativa que não seja legal, mas que a gente possa entender para colocar os dois assim numa posição tão iguais e que de alguma forma possa trazer benefício para o trabalhador, para o patrão? Olha, no caso do Maranhão, e falando por experiência, que já participei de algumas operações de trabalho escravo, a nossa pecuária, a produção de gado para corte, ela é extensiva e não é tecnológica, ainda é realizada de uma forma antiga. Por exemplo, o roço do capim, chamado de roço da juquira, ele é realizado ainda por trabalhadores na maioria dos casos, ou seja, não são utilizadas máquinas para o serviço. E levar trabalhadores em grandes latifúndios, isso eu digo para dentro desses latifúndios, locais bem isolados, e cumprir a legislação se torna caro. Porque imagina construir alojamentos dentro de uma propriedade com 5.000 hectares e em locais distantes. Então se torna caro, mas há alternativas e o valor, ele não pode ser desculpa para a submissão de trabalhadores, de pessoas, né, a condições degradantes. Então é preciso, na verdade, uma mudança de mentalidade, talvez investimento em um maquinário adequado para fazer o trabalho, ou então outro meio de que esse trabalhador possa ir trabalhar nesse local isolado, mas que tenha seus direitos básicos. E é bom que a gente deixe bem claro que o direito é básico, não é um direito. Não estamos pedindo grandes coisas, mas um direito básico, o respeito mesmo, a questões básicas. É jornadas de trabalho decente, né? Locais de trabalho que se possa viver, né? Até porque eles moram dentro desses locais de trabalho. Mas a gente vai dar uma pausa, assim, fazer um intervalo rapidinho e vai voltar para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essas medidas que mudam as regras do trabalho escravo no Brasil. E vamos falar particularmente do Maranhão. O Maranhão é considerado um grande estado exportador de mão de obra escrava para outros estados, ao mesmo tempo também que a gente concentra alguns aqui. Nessa situação, como é que fica a atuação do Ministério Público junto a essa situação, se a gente vai continuar exportando mão escrava agora de uma maneira quase legal? De fato, né, o Maranhão, segundo dados do Observatório Digital, que é do Ministério Público do Trabalho, ele é o que mais exporta trabalhadores para outros estados. E podemos citar, por exemplo, o município de Codó. Lá é um dos municípios que mais exporta para trabalhadores para outros estados. E isso ocorre basicamente por um fator. Os trabalhadores, as pessoas não têm oportunidade de emprego no nosso estado. No interior do nosso estado não há oportunidade de trabalho. Ou então as alternativas, ou vai trabalhar em outro estado, ou não trabalha, ou não... Entre uma coisa e outra eles preferem trabalhar, claro. E essa necessidade faz com que eles aceitem sair do estado de qualquer forma, sem se preocupar em estar com a carteira do trabalho assinada, sem se preocupar, inclusive, em saber precisamente para onde vão. E que tipo de trabalho vão fazer. Isso. Então, às vezes, eles chegam no local, é muito comum, e
e são submetidos a condições degradantes, sem alojamento, sem água, inclusive, a situação grave, sem até a garantia do retorno. Às vezes chegam no local, não são contratados e não tem essa garantia de retornar à sua cidade, ao seu local de origem. Se não for contratado, fica solto e acabou. Ano passado, inclusive, ocorreu uma situação que 80 trabalhadores de São Mateus ficaram no município acho que eu lembro no estado de São Paulo, desalojados, chegaram, não encontraram a empresa não vai contratar Então enfim. eles não saem daqui nem com a garantia do emprego. Na verdade, eles vão em busca desse emprego, é isso? Em alguns casos, o comum é que eles saem com uma promessa de emprego. Promessa, não é garantia, promessa. A promessa de emprego já sai para uma empresa específica, só que em alguns casos, empresas sérias de fato contratam, mas outras empresas acabam contratando uma parte, ou nesse caso que foi dos trabalhadores de São Mateus, não contrataram nenhum e eles ficaram lá sem saber o que fazer, como voltar, porque não tinham dinheiro. Eu vou falar, não ter dinheiro, a questão da dívida, que eles já entram devendo, por exemplo, deve alojamento, deve água, deve a comida, devem a roupa que vão vestir, isso não é comum? É muito comum. Tanto nessa questão dos trabalhadores que vão para outro estado, entram devendo o seu transporte, o que é ilegal. Às vezes eles têm que pagar o seu transporte e, além do transporte, é muito comum pagar uma comissão para um arregimentador, para aquela pessoa que faz a intermediação entre a empresa e os trabalhadores. Então eles já saem devendo esse valor. Alguns pedem empréstimo, mas também até no meio rural, em resgates aqui no Maranhão, também é comum quando os trabalhadores vão para a frente de serviço, trabalhar nessa atividade de roço da juquira e... Eu gostei disso, roço da juquira, eu nunca tinha ouvido, mas... E receberem e terem que pagar, eles recebem lá a foice, a enxada, luva, a bota, isso já conta para o desconto como se seu eles primeiro estivessem pagamento. comprando aquele material, Isso. né? Não é um equipamento de trabalho cedido pela empresa, não. Eles já entram pagando. Então, eles já entram com dívida. Dívida do transporte, dívida do regimentador, dívida do material de trabalho. No primeiro, segundo, terceiro salário não tem nada para receber, imagina. E da alimentação também. E da alimentação, ainda tem Inclusive isso, né? da alimentação. E isso ocasiona uma situação muito grave, que é que o trabalhador, ele não consegue sair do local de trabalho, porque quando termina a empreita, como eles chamam, o que ele tem para receber sequer dá para pagar o que ele está devendo. E no caso do trabalhador maranhense, o trabalhador rural humilde, além da dívida pecuniária, também aquela dívida moral, que eles não se sentem à vontade para deixar o local de trabalho, porque eles não sabem que isso é ilegal. E acreditam que, como eles fizeram um acordo e deram sua palavra de que se responsabilizariam por essa dívida, então eles para eles a dívida moral tem que ser paga mesmo, né? Não vão sair de lá. E acabam ficando anos nessa situação. Apesar de todas essas campanhas que são feitas, campanha de conscientização sobre o trabalho escravo há muito tempo que vem sendo feita, existem pessoas que nunca ouviram falar dessa questão, né, da ilegalidade desse tipo de trabalho e que continuam se submetendo a esse tipo de trabalho. Mas aí as denúncias, como é que chegam até vocês? Hoje, com a democratização da internet e dos smartphones, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Entra no site do Ministério Público do Trabalho, tem um campo lá, denúncia, muito simples. Há um aplicativo também do Ministério Público do Trabalho chamado MPT Pardal, que é possível que o download tanto no Google Play do Android quanto na App Store. E também, de forma muito fácil, é possível fazer a denúncia. Além disso, há o Disque 100 da Presidência da República, que é o Disque de Direitos Humanos, e algumas entidades da sociedade civil, algumas organizações não governamentais, que também recebem denúncias sobre o trabalho escravo, além do próprio Ministério do Trabalho. Certo, agora vamos ver como é que a medida vai pegar direitinho. Vocês recebem a denúncia hoje, vão lá, constatam todas essas situações de trabalho escravo, essas todas que a gente já falou, jornal exaustivo, essa coisa toda. E fazem a autuação da empresa, libera o pessoal. A partir de agora, essas regras novas valendo, o que ainda pode ser feito pelo Ministério Público ou pelos auditores do trabalho? Na verdade, hoje dá para manter do jeito que estava acontecendo antes, desde ontem, por conta da liminar. Se ela for votada e cair,
vamos lá. E For eliminar mantida cair, né? as decisões tomadas pelo Ministério do Trabalho. Aí a atuação do Ministério Público do Trabalho vai ter que se enquadrar naquelas hipóteses de trabalho escravo da portaria. Só que, e isso é importante, para fins de resgate de trabalhadores. O fato da situação não se enquadrar como trabalho escravo não quer dizer que a situação é legal. Por exemplo, nesse caso, submeter um trabalhador à condição degradante. Pelo texto da portaria, não seria trabalho escravo. O trabalhador não receberia o seguro-desemprego especial, não seria resgatado, que é o termo técnico utilizado. Contudo, isso não quer dizer que essa situação é legítima, ela continua sendo ilegal e o MPT ele pode ajuizar, como tenho certeza que faremos, nossas ações, pedindo a condenação do empregador que assim fizer. Vamos fazer uma coisa bem prática. Vamos lá. Vocês chegam lá no alojamento. Por exemplo, teve um alojamento denunciado e tal. Vocês receberam a localização, receberam a denúncia, receberam tudo. Chegam lá, vocês constatam que aquela é uma situação de trabalho degradante, é análoga de escravo, do jeitinho que a gente está imaginando aqui. Mas, João, o que vocês podem fazer de concreto se essas medidas, de alguma forma, elas forem aprovadas? Podem resgatar? Podem tirar o trabalhador de lá? Podem multar a empresa? O resgate... Deixa eu te interromper. Só me dá essa resposta no próximo bloco, porque eu vou fazer de novo um rápido intervalinho, a gente volta já. É só um minuto. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre essa situação do trabalho escravo no Brasil. Sim, interrompi você sobre o que pode ser feito se de alguma forma essas determinações do Ministério do Trabalho forem aprovadas. Vocês podem chegar, fazer o resgate do trabalhador, podem multar, o que pode ser feito? O resgate não será possível fazer porque essa situação, em tese, não configurará mais trabalho análogo de escravo. Mas é possível, sim, autuar, os fiscais do trabalho, os auditores poderão autuar porque lavrar um auto de infração porque há uma norma regulamentadora número 31 que regulamenta as condições de trabalho no meio rural. E havendo o descumprimento dela, é necessária em positiva a autuação. E o Ministério Público do Trabalho continuará ajuizando essas ações civis públicas. Nesse caso, não pela submissão de um trabalhador à condição análoga de escravo, mas por submeter um ser humano à condição degradante, o que é proibido na nossa Constituição. Quer dizer, continua proibido e vocês não podem mexer. Isso, nem nesse caso, nem o STF pode alterar e nem o Congresso, que é uma cláusula pétrea. E agora sim, a nossa torcida é que a decisão liminar seja mantida pelo plenário. A minha, de todo mundo, eu imagino que seja desse jeito. Outra medida que pode atrapalhar um pouquinho é a não divulgação sem autorização especial do ministro, se eu não me engano, da relação das empresas consideradas nessa situação, que utiliza mão de obra escrava. Isso também vai atrapalhar um pouquinho, né? Na verdade, essa divulgação, ela atende um anseio não só das instituições que lutam contra o trabalho escravo, mas do próprio mercado. Deixa eu colocar mais um pouquinho de café enquanto a gente conversa, o café acaba esfriando. Vamos lá. É uma expectativa do próprio mercado, porque empresas internacionais e até nacionais não querem ter em sua cadeia produtiva qualquer insumo que seja vinculado ao trabalho escravo. Então, isso vai prejudicar economicamente o Brasil. Pode beneficiar aquele produtor que não vai ter seu nome divulgado, mas pode fazer com que grandes empresas, optem por não adquirir insumos e matéria-prima brasileira, justamente para não correr o risco de ter em sua cadeia produtiva trabalho escravo. Isso, quer dizer que agora, em vez dessa restrição ser direcionada a determinadas empresas que praticavam mão de obra escrava, ela pode se generalizar com medo de correr o risco, já que ela não está identificada. É mais ou menos assim? Exatamente. E também nós temos a lei de acesso à informação. Se há essa lista, por que a divulgação vai estar sujeita a um ato? Nós temos uma lei que todo ato público deve ser divulgado, né? O cidadão tem acesso. Então, por que nesse caso específico, qual o interesse que estamos tentando proteger para, nesse caso específico, ser necessária uma autorização do ministro?
A gente até sabe quais são, mas é melhor nem falar, né? Por exemplo, Pois aqui é. no Maranhão a gente tem 4 empresas, no caso acho que é uma empresa e 3 pessoas físicas, né? Nessa relação de emprego de mão de obra escrava. Hoje, por exemplo, hoje eles são proibidos, proibidos não, eles são preteridos, vamos dizer assim, em algumas transações comerciais. Mas sem a divulgação disso, eles podem perfeitamente participar de qualquer coisa. Exatamente. Em grave prejuízo, porque eles podem, inclusive, retornar a manter trabalhadores, a situação de submeter trabalhadores. Exatamente. Inclusive, desses casos que estão na lista suja do Maranhão, em razão de um resgate no Maranhão, houve a reincidência. Então, daí a importância da lista suja, porque se ele, ainda com essa penalidade, está reincidindo... Reincidindo, imagina sem a penalidade, né? Pois é. E é comum o caso de reincidentes no trabalho escravo? Depende muito. Tem alguns empregadores que adequam sua conduta e realmente se esforçam para cumprir a legislação, enquanto há outros que tentam se profissionalizar na burla, tentam esconder, colocar trabalhadores em locais inacessíveis, enfim. Mas não dá para ter um padrão de conduta. É normal, é comum encontrarmos empregadores reincidindo, descumprindo sentenças judiciais ou acordos firmados com o MPT, mas também encontramos vários casos. De vez em quando encontra algum bem intencionado. Não de vez em quando, alguns também são bem intencionados e cumprem a legislação após a atuação do MPT. E essa campanha que está sendo realizada, como é que ela vai ser feita? Como é que a sociedade, de alguma forma, ela pode se mobilizar para participar de um processo como esse? Essa campanha, ela tenta mostrar nas redes sociais que aquelas condições que a portaria retira de trabalho escravo, elas são realmente graves e configuram trabalho escravo. Então, utilizamos imagens reais e fortes para tentar sensibilizar o cidadão brasileiro de que aquilo que a portaria quer retirar do conceito de trabalho escravo é realmente trabalho escravo. E a contribuição de toda a sociedade é fundamental. Aí, para isso, basta acessar lá as redes sociais. Como é que a gente participa? O Facebook do Ministério Público do Trabalho, o Facebook Entrou na página, já vai identificar a parte dessa campanha, já vai ter informação de como participar, essa coisa toda? A ideia é o compartilhamento das imagens, né, nas redes sociais, tanto no Facebook do Ministério Público do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Já colocamos na nossa fanpage, na página do Facebook. Estão lá, a campanha foi lançada aqui já na rede social do Maranhão e pedimos, né, o importante é que o cidadão entre na nossa página, compartilhe e tente sensibilizar todos aqueles que mantêm relações na rede social sobre esse problema. Então, talvez um meio efetivo seja nos ajudando. Com certeza, as redes sociais hoje são uma ferramenta poderosa. Você acredita que, de alguma forma, a população, a sociedade de um modo geral, ela já está consciente dessa situação? Quer dizer, ela pode, de alguma forma, se mobilizar efetivamente para impedir que isso aconteça? Eu acho que estamos em processo de conscientização. O trabalho escravo, ele é uma chaga na nossa história, né? Com certeza. É uma marca suja que temos na nossa história, na nossa colonização. E é muito conveniente passar uma borracha, né? Não temos mais trabalho escravo. Não temos, Mas verdade. É muito mais importante reconhecermos que o problema ainda existe, persiste e tentarmos enfrentar de forma consciente e sincera. Então, eu acho que o processo de conscientização está avançando e a sociedade precisa ainda mais apoiar, se mobilizar para que a atuação das instituições de combate ao trabalho escravo sejam incentivadas e com isso nós possamos reduzir o trabalho escravo no nosso país. Ele tem aumentado ao longo desse tempo em que vocês trabalham com essa questão da denúncia, da repressão, essa coisa toda. Dá para sentir se ao longo do tempo ele foi aumentando por conta das regras serem um pouco mais complicadas ou se ao contrário foi diminuindo? Como é que é a situação para vocês do progresso desse trabalho escravo no Maranhão, de uma forma mais específica? O trabalho escravo ele vem ocorrendo mudanças na sua caracterização. Por exemplo, há algum tempo atrás era muito comum o trabalho escravo só no meio rural, inclusive no Maranhão. E contudo, nós já tivemos aqui, e um dos casos que estão lá na lista suja é uma empresa de construção civil, na qual, em uma obra de uma instituição pública, foram encontrados trabalhadores em situação análoga de escravo.
temos também na indústria da confecção, as nossas roupas. É uma atuação de São Paulo. É uma das mais comuns, né? Muito comum. Então, o trabalho escravo foi objeto de atuação no meio rural durante muito tempo, mas, por outro lado, houve uma ampliação no meio urbano, nos grandes centros urbanos. Então, a atuação hoje, as operações são ainda muito necessárias, porque apesar, ainda existe no meio rural, a nossa atuação tem mostrado resultados e inibido as condutas, mas também é importante atuarmos nesses outros locais, nesses outros setores da economia, como na área urbana. Pois é, a migração do setor rural para o setor urbano, de alguma forma, não dá uma ideia de crescimento desse tipo de utilização de mão de obra? A ideia é que as pessoas que geralmente pensamos é que vem trabalhar na cidade não está mais sujeito a ter uma condição mais adequada, exatamente. Mas não é assim. Não é bem assim, a questão é que, assim, que pessoas que são vulneráveis no campo também serão vulneráveis na cidade. Aquelas pessoas sem escolaridade, por exemplo, no caso de trabalho escravo urbano, é muito comum imigrantes ilegais que são submetidos a jornadas exaustivas, a condições precárias de saúde e segurança do trabalho. Então, nesse caso, não ficam mais vulneráveis, né? Porque estão se escondendo da legislação brasileira, ficam com medo de pedir socorro, ficam com medo de ser descobertos e acabam se tornando uma presa muito fácil. Na verdade, são o alvo perfeito para quem quer explorar e submeter trabalhadores a essas condições, porque é um trabalhador acuado, com medo de denunciar as autoridades, com medo de ser deportado para o seu país. Exatamente. E as crises humanitárias aqui ao nosso redor facilitam, por exemplo, a crise na Venezuela, tivemos crise no Haiti, e isso facilita o fluxo de imigrantes para o nosso país. Facilita a aquisição dessa mão de obra, a contratação dessa mão de obra. O fluxo grande, pessoas querendo condições mínimas de sobrevivência. E acabam se submetendo. Eu acho que a gente emprego. ainda vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Esse é um assunto que ainda vai render muito. Você está convidadíssimo a voltar para a gente conversar mais sobre esse assunto que interessa a todo mundo, a todo trabalhador, com toda certeza. Mas, doutor Luciano Aragão, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Nada, eu que agradeço. Bom dia. E você já sabe, essa conversa aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e pode nos seguir nas nossas redes sociais, a nossa página no rádio. Estamos à sua disposição para qualquer informação. Você sabe que todos os dias, cedinho, eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando você com notícia, com informação, com entrevista, tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau.